Então, nós iremos comentar hoje sobre conceitos e técnicas de manipulação de eventos, né, em objetos do DOM e conhecer e aplicar técnicas, né, customizadas para validação de alto nível de formulários web, né. O assunto é bastante amplo. Iremos fazer aqui alguns comentários, né, a respeito dessas validações e técnicas de validações, né, de alto nível para formulários web. Comentar mais sobre os objetos do DOM, né. Mais uma vez, frisando aí o material que nós estamos abstraindo esse conteúdo. Então, basicamente, dessa apostila, né, do curso W3 School, Escritório do Brasil, e o conteúdo que nós iremos começar a abordar hoje estão capítulos aí, capítulo 17, e aí tem um link, por acaso queiram baixar o material, né? Então, DOM e HTML5. Você pode dar uma refrisada, né? DOM é o modelo de objetos de documento, né? Não seria em inglês. Ou seja, é a interface entre a linguagem JavaScript, né, e os objetos HTML. O DOM é o método padrão para a construção de aplicações ricas, né, com JavaScript e é amplamente conhecido e utilizado. Ou seja, o DOM é uma interface, né, que fica entre a linguagem JavaScript, né, e os objetos, né, do HTML, ou seja, é a forma como você irá se comunicar com cada objeto que está na sua página, do cabeçalho até o corpo, o final da página. Por que DOM? Os primeiros navegadores a incorporar um motor de JavaScript tinham, né, o alert, o prompt, o documento.write, né? E mais meia dúzia de maneiras de se interagir com o usuário. E só. A ideia de acessar a árvore, né, de objetos do HTML trouxe poder às interfaces com o usuário na web. A ideia era tão boa que os fabricantes de navegadores não puderam esperar até que tivéssemos uma especificação padrão que atendesse suas necessidades e criaram cada um o seu próprio método de acesso, de resolver o problema. Isso resultou em anos e anos de compatibilidade em que eram em que era preciso escrever uma versão de seus scripts para cada navegador. Ou seja, cada navegador basicamente aceitava um tipo de forma de acesso ao DOM, né, aos objetos do HTML. Então, assim, foi uma coisa assim que deu tão certo que os navegadores eles não quiseram esperar surgir um padrão unificado, né, onde todos pudessem se comunicar com os elementos do HTML de forma uníssona, né, com uma única maneira. Então, isso gerou alguns desconfortos no que se diz de incompatibilidade, né? Alguns comandos que davam certo para alguns navegadores, outros não, e por aí vai, né? Vamos lá, o que tem de novidade aí, né? O get elements by class name, né? Vamos lá, esse é um sonho antigo do desenvolvedor JavaScript. Com HTML5, você pode fazer, né? Então, assim, a sintaxe é bem tranquila, bem simples. Para a gente que já está acostumado a usar o getElementById, aqui não vai se modificar muita coisa. A diferença é que nós iremos pegar agora os componentes via o name, né? A class name, né? Via o nome da classe. E isso retornará todos os elementos do HTML que possuem a classe da stack. Ou seja, esse getElementByClassName, né? Você passa por parâmetro, né, o nome da classe que você quer acessar. É basicamente isso, é a mesma coisa do getElementById. É a mesma situação. Beleza, aqui tem um exemplo aqui, talvez fique mais claro aí para a gente. Eu tenho aqui uma função JavaScript, né, que eu chamei de myFunction, né, onde eu tenho aqui, eu acesso o documento.getElementByClassName, né? Ou seja, eu tenho uma classe com esse nome aqui é exemplo, né? Deixa eu identificar aqui. Essa bem aqui, ó. Na verdade, aqui é um menuzinho, né? É uma listazinha.
Então, assim, eu estou basicamente acessando aqui o primeiro elemento dessa lista, elemento de índice zero, né? Dessa classe aqui. Então, na linha de baixo, eu vou pegar, na verdade, eu vou fazer aqui, na verdade, é a utilização de dois comandos, né? Do get element by class name, né? Ou seja, eu vou pegar o elemento que tem esse name aqui, shield, e vou atribuir na posição, no índice 0, esse valor que está aqui, ó, novo item 1. Ou seja, essa string aqui, ela vai ser adicionada no índice 0 do elemento que tem essa classe aqui, ó, que na verdade é uma lista, né? Se você observar aqui embaixo, né, quando eu coloco o código aqui praticamente para rodar, eu tenho aqui uma lista, né, botão, onde eu chamo o evento, na verdade, a função myFunction, né, essa função de cima. Quando eu clicar nesse botão, basicamente, esse primeirinho aqui, ó, esse primeiro elemento aqui da lista, né, da lista, elemento de índice 0, ele passa a receber essa nova string aqui, ó, ou seja, novo item. Deixa eu mostrar aqui como é que ficaria aqui no código. Então, no código, ficaria algo basicamente assim, ó. Basicamente isso. Eu tenho essa mesma lista aqui, essa mesma lista. Nessa lista, quando eu clico nesse botão que ele está explicando, que ele está invocando o método myFunction, esse item de índice 0, ele passa a ter um outro valor. Que valor é esse? Essa string que eu acabei de mostrar agora há pouco. Ele passa a receber essa string aqui chamada novo item. Ou seja, clicar, item 1 vai receber essa nova string chamada novo item 1. Basicamente isso. Ou seja, eu utilizei aqui duas formas de acesso a esse objeto do meu DOM, né? Lá do meu HTML. Eu usei o get element by class name, né? E o inner HTML. Eu vou, na verdade, acho que foi o exemplo anterior. Exatamente esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, da utilização do get element by class name, ele é super parecido com o acesso lá do get element by ID. Ou seja, eu vou pegar o elemento não mais pelo ID, e sim pelo class, né? Vamos ter aqui por... Beleza. Ó, o inner HTML, né? Vamos ver o que significa isso. A propriedade inner HTML é uma ideia tão boa que todos os navegadores atuais já suportam há muito tempo. E todo navegador web sabe usá-lo, né? Apesar disso, ela nunca havia sido descrita como um padrão. Então, assim, o que seria isso? Você vai basicamente pegar um elemento pelo ID e vai jogar esse elemento em um outro objeto. O que seria isso? Deixa eu mostrar aqui deixa eu ver se está aqui. Beleza, ó. O slide aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Basicamente isso. Eu tenho um input text, que é exatamente esse input aqui que eu digo, ó, informe um texto, que é esse script aqui, ó, que é esse código aqui, ó, dentro do corpo da minha página, né? Coloquei lá uma frase, né? Informe o texto, o ID dele chamei de valor, e quando eu clicar nesse botão clique-me,
eu vou invocar a minha função, né, que eu chamei de minha inner HTML. Aí o meu código vem para cá, ó, minha inner HTML. Beleza. Aí eu vou pegar esse valor que eu digitei aqui, ó, no meu campo de texto, no meu input, até, na verdade, agora do query selector, ou query seletor. Que comando é esse? Na verdade, é mais uma forma de você interagir com os seus objetos HTML. Ou seja, é como se você estivesse colocando o getElement by ID, entendeu? Só que com uma diferença. Você vai colocar o jogo da velha ou hashtag, né? Agora fugiu aqui o nome, mas eu conheço mais como o jogo da velha, né? Que é basicamente o que significa que isso aqui seria o ID. O ID do componente input text que eu estou pegando. Então, eu estou pegando esse valor pelo ID. Só que eu vou referenciar através também desse jogo da velha. Igual a gente faz lá no CSS. Quando eu quero dar um estilo a um componente do HTML, sei lá, uma table, ou uma tr, uma td, ou qualquer outra situação, qualquer outro elemento, eu quero acessar especificamente pelo ID daquele componente, eu coloco o jogo da velha. Aqui vai funcionar da mesma forma. Então, eu vou pegar o valor desse elemento que tem por ID nome valor, e eu vou jogar o que eu digitei aqui dentro de um outro elemento. Que outro elemento é esse? Um elemento que tem seu ID por nome resultado, que no caso é essa div, vem aqui, ó. Ó, o ID aqui, ó. Essa div não tem nada dentro dela, ó. Ela apenas vai receber o que eu digitar aqui, por exemplo, digitei teste no meu input, quando eu clicar, o valor que está aqui poderia ser qualquer outra situação. Aqui é só uma situação simplória para a gente poder entender como é que funciona. Eu vou pegar o valor desse campo e vai ser adicionado em um outro componente HTML de forma automática. Ou seja, quando eu faço isso, a última linha de comando aqui da minha função inner HTML, é basicamente a atribuição do valor dessa variável para o elemento que tem o ID por nome resultado, usando query selector, que é, mais uma vez falando, é mais uma forma de você interagir com os seus componentes do HTML. Por exemplo, vou colocar aqui o nome qualquer. Ó. Sei lá, vamos supor que seria o nome de algum cliente. Quando você clicar em salvar, opa, apareceu aqui de forma dinâmica. Esse Carlos aqui, ele acabou indo para essa div aqui, ó, que mais uma vez, né, poderia ser qualquer outro elemento HTML. Precisa ser obrigatoriamente a div em si. Mas assim, o que a gente deve atentar aqui é que existem mais formas de você se comunicar com os seus elementos HTML. Vou mostrar aqui o código aqui. Por exemplo, aqui eu tenho algumas funções. Ó. Antigamente, em algumas aulas anteriores, nós usamos bastante esse comando aqui, ó. Document get element by ID. Se eu errei aqui a sintaxe, mas foi pouca coisa. Nós utilizávamos bastante, na verdade, nós utilizávamos basicamente ele, né? Ponto valor aí, quando a gente queria acessar o valor, né? Basicamente isso. Só que existem outras formas de você acessar
o ID que você está querendo colocar, ó. Existem, na verdade, outras maneiras. Antigamente, houve tantas formas diferentes que gerou-se até uma certa confusão, né, entre aspas, porque cada navegador, ele tinha é como se cada navegador ele tivesse uma forma específica e única, né? O cara fazia uma atualização, sei lá, do Internet Explorer. Aí, vamos supor, o Internet Explorer, ele acessava os meus elementos lá da minha página através do Query Selector, por exemplo. Já o navegador Chrome, por exemplo, já não aceitava o Query Selector. Por exemplo, aceitava, por exemplo, só o Get Element by ID. Aí, beleza. Aí, tu ia fazer o teu site, o teu sistema web, e teria que ter essa preocupação de saber quais eram os navegadores que eles iriam rodar. Então, assim, houve essa confusão no começo, porque assim que surgiu essa ampliação de formas de se interagir com a tua página, quando eu falo de elementos da página, gente, eu estou falando de qualquer coisa que está aqui, ó, praticamente, ó, dentro do teu corpo da tua página. Por exemplo, essa table aqui que a gente tanto faz é um elemento do HTML. Esse ATR é um elemento, TH é um elemento, o cabeçalho da página ou da tabela é um elemento, entendeu? Então, assim, você consegue, se preciso for, você consegue acessar elemento por elemento. Eu quero acessar o elemento TR, o elemento TR da minha table. Então, existem várias formas de você fazer isso. É isso que estava gerando um certo conflito quando não se tinha uma padronização. É basicamente isso. Então, assim, nós iremos aos poucos apresentar, nos nossos exemplos, esse componente aqui, tá? Esse get element by ID. Nós iremos agora usar outras formas de acesso aos nossos elementos do corpo da nossa página. E, por exemplo, né, o Query Selector é uma das formas que a gente pode acessar. O get elemento by class name, que você acessa pelo name, pelo name, né? Não, pela classe, né? A classe. Essa classe aqui é o mesmo esquema lá do CSS. O CSS, para você acessar os componentes, você pode, os atributos, você pode acessar via ID do elemento ou via class. Então, aqui é como se fosse você acessando pelo nome da classe. É basicamente isso. A diferença é muito sutil. Não tem muita diferença assim. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem uma observação aqui, ó. O método get element by class name, né, não é suportado pelo Internet Explorer 8 e versões anteriores. Então aqui, isso aqui já é um problema, entendeu? Porque você tem que tentar utilizar esses elementos com o máximo de compatibilidade com browsers, né, ou navegadores diferentes. Não é interessante o teu sistema, ainda mais sites, né? Ainda mais sites. Sistemas até que você pode até restringir, mas ainda não é uma coisa assim tão bacana. Interessante é que rode no máximo de navegadores possíveis, né? O máximo de navegadores possíveis. Então, assim, é interessante fazer essa observação. Toda vez que vocês forem fazer um trabalho, que vocês forem utilizar ou precisar, né, de um navegador para poder executar o trabalho, o sistema ou o site, vocês precisam testar em vários navegadores. Isso aqui é um dos motivos pelos quais. Esse aqui é só um comando. Tem vários e vários comandos. E se a gente fosse falar de um por um, teria aí um bom tempo.
Vamos lá. Activity Element, né? E HasFox, né? Vamos ver o que é que significa isso, né? Que são tudo coisas do HTML5, basicamente, né? O documento HTML5 tem uma nova propriedade, né? O Act Element, ou seja, elemento ativo, né? Que contém o elemento que possui o foco no momento. O documento possui o método HasFox, que retorna true se o elemento contém um foco. Se seu usuário pode estar trabalhando em múltiplas janelas, abas, frames, ou mesmo ter alternado para outros aplicativos, deixando o navegador com sua aplicação JavaScript rodando em segundo plano. Galera, é basicamente o seguinte, ó, para resumir aqui o conteúdo do slide, é o seguinte, nós temos aqui duas formas de acessar os elementos do navegador. Nós temos duas formas. Caso a gente tenha necessidade de deixar qualquer elemento desse de forma ativa, ou deixa eu procurar aqui por exemplo, essa minha página aqui simples. Se eu quiser, por exemplo, deixar esse elemento input ativo, eu tenho que usar esse recurso aqui, né? Activity Element, ou seja, ele vai deixar ativo um elemento. Pode ser um input, pode ser um botão, entendeu? E pode ser várias situações. Agora, se eu quero deixar a página inteira, mesmo em segundo plano, que seria segundo plano? Seria eu abrir uma outra página. Ou até mesmo fechar o navegador, minimizar o navegador e deixar rolando aí em segundo plano. Se eu tiver a necessidade de que a minha página, que eu quero que fique ativa, né? HasFox, se eu quiser que ela fique executando, sem precisar que eu esteja com ela aberta naquele exato momento, aí eu tenho que usar o HasFox. É basicamente isso. O HasFox, ele deixa o corpo da página como inteira ativa, e o Active Element, ele deixa apenas o elemento que você escolheu ativo. É basicamente isso. Eu acredito que principalmente esse HasFox, eu acredito que ele seja bastante interessante para sistemas em tempo real, que está meio que na moda nesses últimos anos, né? Ou seja, são sistemas que eles não podem parar. E eles precisam ter um certo tempo de resposta otimizado, né? Ou pequeno, né? Na verdade, um tempo de resposta pequeno, para poder não gerar atrasos, né? No retorno do que do que se espera, né? Basicamente isso. Então, são recursos aí do nosso HTML5, tá? O getSelector, né? Esse getSelector, ele é bastante amplo. Se eu mostrar aqui deixa eu ver aqui. O conteúdo, na verdade, o material que a gente está mostrando para vocês, da apostila que nós estamos utilizando, deixa eu ver se esse aqui, Get Selection, não é esse aqui não, deixa eu subir, é esse daqui. Então assim, ó, esse Get Selection, o que ele faz, né? Ó, os objetos do documento, né? Ou seja, qualquer tag que eu tenha dentro da minha página possui um método getSelection, que retorna a seleção atual, né? Um objeto da classe selection. A seleção tem, entre outros, os seguintes métodos. Aí, galera, aqui é o seguinte, aqui é como se fosse atributos, né? Ou métodos que o teu componente em específico que você está tentando trabalhar, ele vai poder te retornar. Então, assim, são vários, tá? Infelizmente, não dá para fazer um exemplo de cada um. Na verdade, não é só dele, tá? Não é só dele.
tem vários outros recursos de HTML5 que não dá para você fazer praticamente um exemplo de cada situação. Aqui eu vou tentar, pelo menos, passar uma ideia para vocês, para que vocês não fiquem tão perdidos na hora de pesquisar, né? Então, vamos... Beleza. O documento.read, o que é isso aqui? Na verdade, assim como a gente... Deixa eu voltar aqui. Assim como a gente... Deixa eu voltar aqui. O código-fonte fica melhor. Beleza. Assim como a gente consegue referenciar ou acessar qualquer elemento que está no corpo da nossa página, nós também poderemos acessar qualquer elemento que está no cabeçalho da nossa página. É basicamente isso. É uma das diferenças aí do HTML5. Até então, a gente basicamente poderia, por exemplo, referenciar aqui o inputzinho, por quê? Porque está dentro da body, né? Alguma div, algum BR, alguma lista, algum parágrafo, e por aí vai. Essa nova atualização nos permite agora também acessar os elementos que estão dentro do nosso cabeçalho. Então, é basicamente isso, né? O Object Document já possuía uma propriedade body, né? Uma maneira conveniente de acessar o elemento body do HTML. Agora ele ganhou uma propriedade read, maneira também muito conveniente para acessar os elementos, né, do nosso cabeçalho. Basicamente isso. Selector API, né? O que seria? Vamos lá. Selector API. A Selector API não é novidade do HTML5, é anterior a ele. Mas como ainda é desconhecida de parte dos desenvolvedores, vem dizer que ela existe e que continua funcionando, né, no HTML5. Com o seletor API, você pode usar os seletores do CSS para encontrar elementos do DOM. Assim, gente, o que vocês irão observar é que são só formas diferentes que a gente tem para acessar os nossos elementos da nossa página. É só isso. Tudo que eu estou falando dessa aula, na verdade, que eu comecei da semana passada, se vocês observarem, e o material dessa aula, dessa semana, basicamente são só formas diferentes de se fazer a mesma coisa. Basicamente isso. Se você entender como é que se funciona, ou como é que funciona daquela forma que a gente estava explicando em sala de aula, aqui não vai ter tanta dificuldade assim. São só formas de acessar, forma diferente, usando comandos diferentes. Não tem muita novidade assim, ó. A Selector API, ó, expõe, ó, duas funções em cada um dos seletores do, né? Ó, a query selector, se eu não me engano, eu já comentei aqui atrás sobre a query selector. Deixa eu ver se eu acho aqui o slide. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Query selector. Está aqui no meu. Tá bem aqui, ó. Veio para vocês observarem que programação é tudo a mesma coisa. Eles tentam inventar uma coisa assim, mas não tem como fugir muito do padrão, ó. Você pode até não conhecer, até o momento, esse query selector. Mas quando você, ó, faz um paralelo aqui, ó, com o que vocês estavam utilizando anteriormente, você vê que não tem tanta diferença. Antigamente era só isso, no começo. Era somente isso. A diferença é que você vai usar agora um comando diferente, chamado query selector. Por que é diferente? Por que ele é melhor? Porque a compatibilidade dele a compatibilidade dele é melhor com os navegadores mais atuais, ou seja, com mais navegadores. A diferença basicamente é essa. Então, assim, o jQuery, ele basicamente usa muito query selector.
o jQuery usa muito. Então, assim, se você observar, é só uma forma diferente do que a gente já estava utilizando, né? Resumindo aqui a história, né? Então, vou voltar lá para o slide. Era isso aqui. Selecton API, né? Expõe duas funções em cada um dos elementos DOM, né? A query selector e a query selector all, né? Ou seja, selecionar todos os elementos da query, né? Ambas recebem como argumento uma string com um seletor CSS. A consulta é sempre feita na subtree, né? Acho que a pronúncia é essa. Significa árvore, tá, gente? Tree aqui significa árvore. Já eu explico para vocês o que é essa árvore aí, né? Do elemento DOM, a partir da qual a chamada foi disparada, né? A query selector retorna o primeiro elemento que satisfaz o seletor, né? Ou null, caso não haja nenhuma, né? A query selector house retorna a lista de elementos que satisfazem o seletor. Beleza, eu tenho aqui um exemplo, ó, utilizando o query selector. Ou seja, eu vou pegar e vou selecionar todos os elementos. Mas que todos os elementos são esses, professores? Todos os elementos do componente que eu coloquei aqui como parâmetro. Se vocês observarem, eu tenho uma lista, eu tenho uma tabela, na verdade, né? Eu tenho uma tabela normal, table, né? Com TR, TD, tudo normal. Se vocês observarem bem aqui no parâmetro, eu estou passando aqui algumas coisas, ó. Eu estou passando aqui o nome da classe, que é o nome da classe da table, né? Zebra. Estou passando, ó, T-body, que é o corpo, começa bem aqui, ó, que é o corpo da minha table. E estou acessando, ó, o TR. Esse atributo, esse TRzinho bem aqui, ó, é que vai fazer aqui a diferença desse listrado aqui, ó, porque no final das contas a tabela ela vai ter que aparecer assim, ó, de forma zebrada. Então esse TR significa linha, as linhas. TD significa colunas. Então assim, ó, eu estou sendo bem específico, ó. Eu estou acessando a classe zebra, informei. Depois eu estou informando o corpo da página. Por quê? Porque é no corpo da página que estão os TRs. É lá que estão os TRs. Aí eu volto aqui para o slide anterior, e quando eu falo aqui de árvore, que eu comentei, deixa eu ver se eu acho. Bem aqui, ó. A consulta é sempre feita na subtree, né? Ou árvore do elemento DOM, a partir da qual a chamada foi disparada. Ou seja, é basicamente isso. A chamada começa aqui e ela vai se estender nessa árvore aqui, ó. Basicamente é isso que ele está chamando de árvore. No demais aqui, esse pequeno for, ele basicamente vai fazer com que haja essa alternância de cores aqui, ó. Por exemplo, essa cor, na verdade, deixa eu mostrar aqui o próximo aqui. Esse código aqui é o mesmo código da tela anterior. A única diferença é que eu não tinha colocado a classezinha aqui do CSS. Na verdade, o estilo CSS na classe Zebra1. Eu não tinha colocado, na verdade, o estilo dessa classe, né? Então, assim, a execução desse código aqui, ele resulta em uma tabela, onde eu pego as TRs que estão dentro de um corpo de uma tabela, que estão dentro de uma tabela que tem por nome de classe, zebra. Esse for aqui, ele vai fazer com que haja essa alternância para que essas cores sejam feitas de forma zebrada. Resumindo aqui a execução desse for. É basicamente isso.
Mas o foco aqui, gente, é o comando query select all, né? Que é o intuito aqui, é você entender essa questão de você poder utilizar esse conceito de árvore, né? Acessar um objeto que está dentro de um outro objeto, que está dentro de um outro objeto. Então, para você chegar até esse objeto mais interno, você faz, digamos assim, vamos supor aqui de maneira grosseira, um diretório. Digamos assim, um diretório de acesso. É basicamente isso. Deixa eu ver aqui no código, se eu implementei esse algoritmo aqui. Deixa eu acessar aqui. Beleza, tá bem aqui embaixo. Seria basicamente essa cor aqui, essa cor zebrada. Assim, tem muita gente, um detalhe aqui, ó. Tem muita gente que fala que você utilizar o CSS ou basicamente o CSS, o JavaScript, ele deixa o teu site mais rápido, mais resposta menor. Beleza, isso é correto. Fica mais rápido do que um Bootstrap da vida? Fica, isso é verdade. Só que tem um detalhe. O tempo de resposta é praticamente irrisório, é insignificativo, entendeu? É imperceptível. Na sua grande maioria das vezes. Entendeu? Vai muito do programador. Se ele quiser criar tudo mesmo de forma manual, braçal, beleza. Mas se disser assim, eu vou usar um Bootstrap da vida ou qualquer outro framework de visualização, vai ficar mais lento. Esse mais lento, gente, é praticamente, na sua grande maioria, praticamente imperceptível, entendeu? Basicamente, é bem imperceptível essa diferença. Então, assim, vale muito a pena investir no framework por conta disso, né? Se fosse uma diferença significativa, etc e tal, aí eram outras conversas. Vamos lá, novos eventos, né, Dom? Uma palavra sobre eventos, né? O suporte ao tratamento de eventos disparados pelo usuário é parte essencial do DOM, né? HTML5 oferece a você um extenso, enorme conjunto de novos eventos. Vamos dar uma olhada, para mim, nos mais interessantes, pelo menos em alguns. Para que seriam esses eventos? Na verdade, esses eventos, eles servem para diversas coisas. Desde fazer validações, né, de formulários, que é basicamente o que a gente mais faz, desde como é que se diz, de se organizar ou de se parametrizar, não sei se o termo mais correto é esse, na questão de você postar ou utilizar de elementos de mídia dentro do teu site ou sistema, enfim, tem uma série de eventos que você, pelo menos, deve saber que existe, para que quando você tiver uma situação onde você for precisar fazer, por exemplo, a operacionalidade de algo relacionado à mídia, ou algo relacionado à validação de campos, ou qualquer outra coisa, você já sabe que você pode fazer isso de várias maneiras. Ou seja, ou você pode fazer isso de maneira estática, ou seja, fazer uma validação. Deixa eu ver aqui rapidinho aqui, deixa eu dar uma antecipada aqui. Por exemplo, você colocar a sua tag, na verdade, um atributo. Deixa eu abrir aqui, ó. Por exemplo, você pode colocar simplesmente um atributo aqui de validação. Eu acho que a nomenclatura é essa, query, acho que deve ser essa. Mas enfim, você pode fazer uma validação, né, estática do teu campo, ou seja, você está dizendo aqui que o teu campo ele não pode ficar vazio, né? Ele tem que ser preenchido com alguma coisa. Ou você pode criar um JavaScript para isso. Você pode criar um JavaScript para isso. Ou seja, você pode fazer a mesma coisa de forma estática, criando
criando aqui um atributozinho específico para aquele elemento que você está querendo manipular, ou você pode criar um JavaScript para aquela situação, que seria a forma dinâmica de se fazer. Aí se me perguntarem, professor, qual é a melhor forma? Eu aconselho a fazer da forma que dá certo. A forma que deu certo, meu amigo. Se atendeu a necessidade do sistema ou do site e está fazendo o que está sendo proposto ou o que foi proposto, então está valendo. Testou em todos os navegadores, deu certo. O cliente viu, testou, deu tudo certo, então corra para o abraço. Não se prenda dessa forma é melhor, dessa forma ali é pior, não. Se fez, resolveu o problema e atendeu os requisitos, acabou, fim de papo. Então, assim, para manipular... Deixa eu voltar aqui. Então, assim, para manipular elementos de mídia, né, de vídeos, de imagem, de som, se eu não me engano, tem uma tagzinha aí que a gente usa em HTML5, se eu não me engano, acho que é áudio. E você pode manipular vários eventos dentro dele para resolver uma determinada situação. Então, assim, são vários, tá? Onload, start, né? Os dados começam a ser carregados, on pause, o usuário clicou em pause, e tem quando informar quando o vídeo acabou, que esse de baixo aqui, o vídeo áudio acabou. Então, assim, tem uma série de situações, de evento, que os teus elementos relacionados à mídia da tua página, eles suportam, tá? Isso aqui eu estou falando de HTML5. Basicamente isso. Deixa eu ver, on play, né? O usuário clicou em play ou playback, né? Começou por causa do atributo autoplay. On play, né? O vídeo ou áudio está tocando. On play, on progress, né? O agente de usuário está buscando dados de vídeo. E assim também tem eventos para campos de formulário, né? On put, o usuário entrou com dados no campo. On invalid, né? O campo não passou pela validação. Então, assim, gente, é uma série se você for dar uma olhada aqui no material que a gente está utilizando, deixa eu ver, capítulo 17, capítulo 17. Vocês irão ver as descrições de vários tipos de validações, né? De vários tipos de validações. Isso aqui, na verdade, é um material atualizado, né? Focado no HTML5, que é a última versão do HTML. Então, assim, tudo que tiver aqui está atualizado. Vocês podem fazer e testar em vários navegadores, que é bem provável que rode de maneira tranquila, né? É isso, galera. Vi que a turma chegou aí já quase na metade por fim, mas basicamente isso. Tranquilo, galera? Se tiverem aí alguma dúvida, alguma coisa, essa aula de hoje eu ainda vou, na verdade, ainda vou juntar mais material para poder passar um trabalho para vocês, algo nesse sentido. Beleza, galera? Alguma dúvida aí, alguma pergunta? Se não, boa noite aí para vocês aí. Estão me ouvindo? Todo mundo calado aí? Vamos lá, boa noite, boa noite.